escola para ficar por trás. Quando tinha que apresentar trabalho, Deus me livre. Eu pedia pelo amor de Deus para a professora, faço tudo, professora. Até o dia em que eu percebi que tinha coisas que eu teria que dar conta. Porque muitas vezes eu vi um trabalho feito por mim de pesquisa ser apresentado por uma pessoa que não tinha pesquisado, não tinha propriedade para falar. Eu seria a pessoa indicada, a pessoa mais apropriada para apresentar um trabalho de pesquisa que eu tinha feito. Quando eu me deparei numa situação em que eu peguei um ônibus aqui em Peruíbe e fui até São Paulo, muda, porque eu não tinha coragem de falar um oi com a pessoa que estava sentada do meu lado. Eu ficava horas numa sala de recepção, no consultório dentário, recepção cheia, e eu não falava um oi com ninguém, porque eu morria de medo, em função da minha timidez. Decidi que o meu medo não me dominaria e que era possível ser tímida e dar conta da minha vida social, porque era um sofrimento para mim. Então, por que tal emoção, já que poderia ser controlada, equilibrada por mim, eu teria que tomar uma atitude em algum momento? Me tornei professora, tenho que falar, tenho ainda, todos os anos, quando vou me apresentar às minhas novas turmas, fico com insônia, fico sem dormir, só pensando, o que eu vou dizer para esse povo, Eles vão me olhar, e eu preciso encontrar as melhores palavras, enfim. As nossas emoções, elas existem e eu preciso dar conta delas. Encontrar uma maneira de dar conta delas sem que elas me prejudiquem, sem que elas prejudiquem o outro. Porque eu preciso pensar nas duas mãos. Na que vai, na que volta. Eu preciso dirigir por mim e por todo mundo que está no trânsito. Não adianta eu falar assim, eu sei dirigir, eu sou boa dirigindo, eu me garanto, se eu não presto atenção no outro que não está tão equilibrado, que não está tão seguro assim, dirigindo. As emoções, estão conectadas ao nosso sistema de pensamento cognitivo. Atividades psicológicas superiores, tais como a percepção, a intuição, a memória, a linguagem, a atenção e os demais processos intelectuais e espirituais. Ao ignorarmos nossas reações emocionais, não investigando sua origem em nós mesmos, teremos sempre a tendência de projetá-las nos outros. Além do que, seremos seres psicologicamente claudificantes por não integrarmos nossas emoções aos nossos 5 sentidos, que nos facilitam a análise das pessoas e a nossa própria análise. Aquilo de se conhecer. É tão importante se conhecer, conhecer o outro, ter esses 5 sentidos em alerta. Muitas vezes enxergamos bem, temos lentes corretivas e tantas coisas deixamos de ver. A tendência que certos indivíduos têm de atribuir falhas e erros a outras pessoas ou coisas, não enxergando e não admitindo como sendo suas, predomina-se e dá o nome de projeção. Eu projeto aquilo que me incomoda no outro. Normalmente aquilo que me incomoda no outro é aquilo que está transbordando em mim e eu não gosto. Às vezes tentamos fazer nossas emoções desaparecer, porque temos medo delas. Reconhecer o que realmente sentimos exigiria ação, mudança e decisão de nossa parte. E muitas vezes seríamos colocados face a face com verdades inadmissíveis e inconcebíveis por nós mesmos. E assim, tentamos projetá-las como sendo emoções não nossas, mas sim dos outros. Eu estou com raiva agora, eu estou nervosa agora,
porque alguém me deixou nervosa. Alguém me fez passar muita raiva. Só que não. Nervosismo, a raiva está vindo de dentro de mim. Eu não posso colocar no outro a responsabilidade que me cabe. Não sinta e não pense, isso é feio. Eu não admito que eu tenho tais emoções porque é muito feio, é muito ruim. Essa é uma das velhas mensagens que ecoam em nossas mentes desde a mais tenra infância. A gente ouve dos adultos: feio fazer isso, Conceição, não faz isso, Conceição, que isso é feio. E o que é isso? Normalmente é a reação agressiva, né? A mordida que eu dou no outro, a resposta agressiva que eu dou para o outro, o brinquedo do outro que eu peguei, a não aceitação do outro para brincar comigo. Tudo isso o adulto, ele recrimina a gente, dizendo que é feio. E aí essa criança cresce, se torna um adulto achando que isso é feio, então esconde. Não admite para si mesmo. Quando alguém fala pra gente que a gente é arrogante, egoísta, imagina, eu não sou egoísta, nunca. Eu sou uma pessoa muito humilde, eu compartilho, eu partilho, eu aceito a opinião dos outros. Porque é feio ser egoísta, é feio ser arrogante, é feio ter inveja. Ao passar do tempo, nós vamos não mais sentindo essas emoções, quando alguém fala e incute na nossa cabeça de que elas são feias. Não, né? Nós passamos a escondê-las. A gente deixa de ter aquela inocência da criança. E aí a gente passa a dissimular. Em razão disso, certos indivíduos condenam com veemência os ciscos nos olhos dos outros, pois veem em tudo luxúria e perversão, desonestidade ou ambição. Me senti tão mal hoje quando eu vi uma colega falar da outra que estava de licença, mas estava no supermercado. Eu falei, gente, estar doente não significa estar acamado, não significa não precisar ir comprar um pão no mercado. Mas nós temos essa facilidade. É mais fácil dizer que o outro está fingindo, dissimulando uma doença. Julgar o outro, enxergar o cisco no outro. E mais, eu costumo dizer que nós fazemos esses julgamentos, principalmente em relação às ações do outro, quando no fundo nós somos capazes de fazer. Então a gente acha que o outro pode enganar, porque em algum momento a gente também se vê capaz de enganar, de mentir e de dissimular. Então o cisco no olho do outro é uma trave diante do meu. Eu não admito que eu posso mentir, que eu posso fingir, mas eu enxergo essa mentira no outro, eu aponto e julgo no outro isso que pode ser um grande defeito, um grande vício em mim. Os ciscos nos olhos dos outros, porque a gente enxerga muito mais o defeito do outro, por menor que seja, e a gente faz questão de esconder o nosso porque é feio. É possível que esses mesmos indivíduos estejam reprimindo o reconhecimento de que eles próprios trazem consigo emoções perversas, ideias ruins, mal resolvidas, ou em outros casos, emoções desmedidas de fama, de dinheiro, de ambição, de orgulho, de arrogância, e que são projetadas sobre todos os que estão por eles, por nós, denominados como arrogantes, desonestos, ambiciosos, egoístas. Na indagação, ou como dizeis ao vosso irmão, deixai-me tirar um argueiro do vosso olho,
Vós que tendes uma trave no vosso, quando Jesus perguntou isso, quando Jesus questionou isso, ele reconhecia a universalidade desse processo psicológico. Ele sabia desse processo de projeção, de que para esconder o nosso defeito, a nossa emoção tóxica, a gente projeta e chama atenção para o outro. Aí todo mundo olha para o defeito do outro e passa despercebido o meu. E como sempre, Jesus asseverava a necessidade da busca de si mesmo, para não transferirmos nossos traços de personalidade desconhecidos às coisas, às situações e aos outros. Gente, às vezes a gente esconde tanto, abafa tanto, que acaba acreditando que não tem tais sentimentos e tais emoções. Aí que o negócio piora mais ainda. O mestre nos inspirava ao mergulho em nossa própria intimidade, a fim de que pudéssemos enxergar o lado obscuro de nossa personalidade. Ao tomarmos esse contato imprescindível com nossas sombras, a consciência se torna mais lúcida, crítica e responsável, descortinando amplos e novos horizontes para o nosso desenvolvimento e a nossa plenitude espiritual. Finalizando, atentemos para a análise. As condutas alheias que mais nos irritam são aquelas que não admitimos estar em nós mesmos. Os outros nos servem como espelhos, para que realmente possamos nos reconhecer. Que Jesus seja a nossa fonte inesgotável de luz e de sabedoria. Que Deus nos abençoe. Que assim seja. Graças a Deus.